favor. A entrega que gera a ação de Deus na nossa vida. Alguns, a gente tem mania de generalizar, mas está errado. Alguns ficam perguntando como que é a ação de Deus na vida de uma pessoa. Ela só vem por meio da entrega. Se você não se entregar, não vai haver ação. Se você pouco entrega, pouco você vai enxergar ação. Se você muito entrega, muito você verá a ação de Deus na sua vida. Você vê que a entrega é algo tão glorioso, é algo tão maravilhoso, é algo tão vindo da parte de Deus, que nós temos no mundo inteiro milhares e milhares de casais que têm a certidão de casamento, mas não são casados, ainda é solteiro, tem a mente de solteiro, a mente não tem aquela mente transformada de um homem, pai de família, responsável, não, ele não entendeu que ele ainda é casado. Quantas vezes nesse altar aqui, atendendo pessoas, eu virei para o casal, eu virei para o marido, eu virei para a esposa e falei: o que você tem que fazer é casar. Aí eles falaram para mim: eu já sou casado. Eu falei: não, você é oficializado. É semelhante àquela pessoa que tem a carteira de motorista e não dirige. Você já viu? Quem já viu pessoas que têm carta de motorista? O que é a carta de motorista? O que é a carta de motorista, criatura? Uma coisa que te dá direito, habilitar, deixa você, mostra que você está apto a conduzir um veículo, e está autorizado por lei, não é isso? Sim ou não? Mas não conduz o veículo. Assim é entrega, o casamento. Tem pessoas que ela está apta, autorizada para tantas coisas na vida dela que poderia mudar, mas não há uma entrega. Não houve uma entrega, ela fica dividida com coisas. E hoje eu quero falar sobre isso, porque sem essa entrega não adianta. Ela muda toda a história da sua vida. Você precisa dela para ter um encontro com Deus, você precisa dela para transformar áreas da vida de vocês que vocês estão confusos. Você está achando que é o diabo? Não, é você. Não, que o Satanás, você. Não, porque o mal existe, ele age e acaba com a vida da pessoa, sim, mas ele precisa de achar brechas para entrar. Se eu me entrego de tal forma que não tem espaço para o diabo, onde ele vai entrar na minha vida? E assim a entrega com Deus. Olha aqui para mim, por gentileza, eu vou pedir você para abrir a Bíblia daqui a pouco. Quando falamos em entrega, entregar-se a Cristo, geralmente acabamos confundindo com aceitar a Cristo. Olha para você ver como é que é forte. Nós confundimos entregar com aceitar. Muitas pessoas elas aceitaram a Cristo, mas não se entregou. São duas coisas completamente, mas muita mesmo. Continuando. Mas note que a palavra usada aqui, entregar-se e não aceitar. Você pode aceitar, mas não se entregar. Muitos de nós aceitamos a Cristo em nossas vidas, porém não nos entregamos a Ele de coração. É a maior dificuldade que tem hoje. Você vê que muitos se intitulam ser evangélicos, muitos dizem: eu sou evangélico, mas na verdade poucos minutos de conversa é suficiente para você ver que de Deus aquele lá não tem nada. Palavrão, palavras pesadas na boca, má companhia, envolve com coisa errada. Sim, nós podemos dizer que ele não aceitou Jesus? Não, ele aceitou, mas não se entregou. A pessoa que aceitou a casar, mas não se entregou ao casamento, pelo contrário, só aceitou, não aceita. Você pode ver que a gente, quando a pessoa, o marido, o noivo vai pedir a mão da noiva em casamento, não é assim? Você aceita casar comigo? Aceitar, ela aceitou, mas talvez ela ainda não casou com ele. O marido aceitou a mão da menina, mas não casou com ela. Aqui nós estamos explicando dessa forma. Tem pessoas que
ela não se entregou de fato. Ela aceitou o Senhor Jesus, mas não se entregou. Continuando, imagine uma criança com um brinquedo em suas mãos. Imagina aí, por favor. O pai pede que lhe entregue o brinquedo. A criança nega a entregar. O pai mais uma vez pede: me entregue o seu brinquedo. O filho mais uma vez nega a entregar. O pai, por mais uma vez, pede o brinquedo. Enfim, a criança entrega o brinquedo para o pai. Você já passou por isso? Me dá isso aqui? Não. Dá isso aqui? Não. E continua brincando. A entrega funciona mais ou menos assim. Deus falando para você entregar para Ele algo, você não. Ele é seu pai. Quem aqui assume Ele como seu pai? Então, você é a criança aqui, ó. Eu sou a criança nesse caso aqui. Várias coisas da minha vida e da sua, Deus já pediu, mas você falou: não, peraí. Você aceitou Ele como seu Salvador, mas não entrega para Ele o que Ele te pede. Não há uma entrega por completo. Você já viu aquele filho obediente? Ainda que ele não quer entregar, ele está querendo brincar, mas basta o pai falar quantas vezes? Esse é um filho que se entrega por completo. Mal o pai acabou de fechar a boca, o filho está, ainda que ele chora. Às vezes é isso que nos confunde a nossa cabeça. Você não quer chorar, mas mais cedo ou mais tarde, me desculpa. Aliás, não precisa me desculpar não. Você já vai chorar de qualquer jeito. Só que você pode chorar obedecendo, ou você pode chorar por causa do fruto da desobediência. Chorar é inevitável. Saiba disso. Se alguém diz que você é covarde, é fraco por chorar, é mentira. O fraco você está sendo em qual parte você está chorando e por que você está chorando. Não, eu estou chorando porque eu obedeci a Deus e eu não queria, não tem problema não, a recompensa vai vir. Mas você obedeceu? Não, eu estou chorando por causa de um fruto de uma desobediência. A diferença? A criança obediente, talvez ela entregou o brinquedo, mas ela abriu a boca a chorar. Então cabe o pai ver se devolve para ela, ou se ele tem algo melhor para ela. Quando o pai pediu uma coisa para dar outro de melhor para ela. Só que quem não se entrega, não consegue enxergar o melhor de Deus na sua vida. Isso tem acontecido com a gente aqui. Continuando, muitos de nós agimos assim com Deus. Deus está pedindo que entregamos a Ele o nosso coração, nossa vida, mas insistimos em não entregar. O aceitarmos, mas não o entregamos. Aceitamos, mas não nos entregamos não. Abre aí por gentileza, Salmos capítulo de número 37, e marca aí. Salmos, vou abrir com vocês também, 37. Salmos 37. Versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? E o mais? E as outras coisas? Peraí, mas como é que é para mim fazer com meus caminhos? Entrega o teu caminho. A palavra está falando de você aceitar ou não aceitar Jesus, não. Às vezes eu sou taxado como besta por acreditar nas pessoas. Eu só não confio em você porque maldito homem confia no homem, mas eu acredito em você até que você me prove o contrário. Eu não importa que você minta para mim, você está mentindo para você mesmo, eu vou continuar acreditando em você. Só que uma coisa que você não pode fazer mais é ficar se enganando. Às vezes você quer que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida, porque nós sabemos que esse mais aí é só coisas maravilhosas, coisas além do que nós dois estamos buscando. Mas por que eles não chegam na minha vida? Porque eu não consigo entregar os meus caminhos para Ele. Eu não consigo entregar a minha vida, os caminhos onde você anda, o que você faz, os seus passos. Caminhos, pega a palavra caminho. Você vai para um lugar, você tem que ir por um caminho, igreja.
Tem gente querendo chegar sem entrega a Deus, não vai não. Esse caminho tem que estar entregue nas mãos dele, porque você pode até chegar, mas a circunstância, o sofrimento que você vai levar é muito grande. Aí olha para você ver, na Bíblia não, olha aqui para mim. Quando entregamos o nosso caminho a Cristo, passamos a confiar nele, e dessa forma, ele age em nosso favor. A proposta que está apresentada aqui é viver uma vida de entrega total ao Senhor, o nosso Deus. Para isso, quero destacar 3 pontos importantes para uma vida de entrega total a Deus. Em primeiro lugar, vemos que entregar-se totalmente a Deus exige uma atitude, lê aquela palavra lá bem alto para mim, de fé. Entregar-se a Deus completamente exige uma atitude de fé, porque eu disse uma certa vez o Espírito Santo na pregação, eu lembro como se fosse agora, ele falou para nós que somos da fé, a gente tem uma troca que tem motivo do mundo nos chacotear, fazer chacota de nós, ficar, sabe, falando que a gente é doido, porque a gente troca o visível pelo invisível, e essa troca para o mundo não é comum de fazer. Eu só troco algo que eu estou vendo, percebo que é melhor do que o meu, então eu proponho, senhor Pedro, vamos trocar aquele Argo da igreja na caminhonete do senhor? Seu Pedro vai dar até um sorriso, né? Vamos, bispo, pai, que negócio, você me volta quanto? Não é assim que vai falar? Você me volta o quê? Não, seu Pedro, no pau. O senhor deixa a chave, me dá a chave, eu te dou a chave. E eu aceito só se ela for a diesel também. Além de trocar uma caminhonete no Argo, porque eu vi que o carro dele é melhor. A fé não é assim. As pessoas vivem falando que você está dando dinheiro para o pastor, dando dinheiro para a igreja, enchendo barriga de pastor, porque você dá algo em troca do que você não vê recebendo. Mas sinceramente, quando também os seus olhos chegam a contemplar, é coisa grandiosa. Você não vê no momento, mas quem hoje sabe que até onde você chegou, em primeiro lugar foi Deus, e segundo foi a sua fidelidade, e Deus honrou você na sua fidelidade. Levanta, você acredita nisso? Porque sonhar por sonhar, tem milhares de pessoas que sonham até mais do que nós dois. Só que às vezes se entregar naquilo que eles sonham são poucos. Eu gosto de falar de sala de aula, melhor dizendo, eu gosto de falar de curso de formação ou de faculdade. Começa aquele tanto de gente, mas são todos que conseguem romper até o final? Por que não? Porque para entregar não é fácil. Não é fácil. Então entrega o seu caminho. Entrega. Para de ser mentiroso. Fala a verdade. Como é que você pode estar andando com Cristo e mentindo? Como é que você pode estar andando com o Senhor Jesus e falando palavrão? Mas o senhor não entende porque lá em casa os meninos me passam muita raiva. Mas espera aí, cadê a sua autoridade de pai? Precisa grito não, pancadaria, bater não, começa a tirar. Os meninos de hoje só estão muito rebeldes porque eles têm tudo. Eles têm tudo que a mente deles imagina. Eles estão igual Salomão. Salomão diz que tudo que os olhos dele viu, ele deu para a alma dele. As crianças de hoje em dia estão do mesmo jeito, hein? Tem de tudo. Começa a tirar para você ver. Você quer deixar o seu filho defeituoso e acabar com a vida dele? Dá a ele sempre tudo o que ele pedir. Melhor educador chama Deus. Ele dá a nós tudo o que a gente pede? Dá o que, moço? Sem fé, não agradamos a Deus. Ter fé é uma condição imposta por Deus. Não é possível buscar a Deus, se relacionar com Ele sem ter fé. Não tem como. Porque um exemplo, Deus... Abra em Hebreus capítulo 11, verso 6. Você precisa agradar a Ele. Não tem como Deus estar contigo se você não o agrada. Abra aí, Hebreus capítulo o quê? 11. Abre aí por gentileza. Achou? Hebreus 11.
verso 6. Sem fé, ou de fato, desculpa, vamos ler completo. De fato, sem fé, é impossível agradar a quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Olha que forte. De fato, sem fé, é impossível agradar a quem? A Deus. Como é que você vai andar com a pessoa se você não agrada a ela? Ou vive desagradando a ela? Quando temos a fé, alegramos o coração de Deus, agradamos a Ele, e por esse motivo Ele age em nosso favor. Entregar-se exige uma atitude de fé, porque não conseguimos nos entregar a algo que não acreditamos. Olha que bacana. É impossível nós dois entregar algo que nós não acreditamos, que é o que às vezes volto a falar do casamento, que é uma parte. Olha, o casamento tem tudo no espiritual. Como é que tem casal que se entrega em partes para o outro e não confia em outras partes no cônjuge? É esquisito demais. Como é que, só que na verdade, a gente fala que é esquisito, mas está bem diante do nosso nariz, né? Desde que agrada aquela pessoa, está tudo bem, mas se desagradar ela e ter que agradar o outro, ela já não faz isso, já percebeu? Não é que é em partes, né? É porque são pessoas exigentes. E deixa eu te falar uma coisa para você que é casado, com Deus isso não funciona não. Não tem como você exigir de Deus. Algumas igrejas têm coragem, são muito corajosas em falar que você pode pôr Deus na parede. Se Deus é seu pai, Ele tem que te honrar. Se não vem com essa palavra do capeta não. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, eu não sou filho de Deus. As minhas atitudes podem estar sendo de um filho rebelde. A minha entrega poderia estar sendo incompleta. Eu poderia estar entregando na medida da proporção do que eu quero. Isso não é entrega. Aí eu quero alguma coisa, então eu vou fazer. Já viu aquela pessoa que quando quer conquistar alguma coisa de você, ela faz tudo que você quer? E depois que você realiza o desejo dela, ela some? Igreja. Pessoas que estão dentro da igreja. Mas e eu que estou aqui permanente? Então veja se você não está batendo na tecla e insistindo em fazer a sua vontade. Você tem que crer, não tem como você não entregar nada que você não acredita. Não é os outros que tem que crer para você. Outro ponto principal que depois nós vamos abordar bem profundo. Tem pessoas que ela só faz uma coisa se alguém incentivar ela. Não vai que vai dar certo, Cida. Não, é de Deus. Ainda o outro fala que é de Deus. Vocês têm que parar com isso, igreja. Eu já pedi isso a vocês. Para de falar que Deus falou um negócio com vocês, se é coisa da cabeça de vocês. Veio algo na cabeça de vocês, consagre aquilo a Deus. Ó Pai, se não for da permissão do Senhor, não deixa eu fazer não. Mas eu estou crendo aqui que o Senhor está comigo nesse negócio. Veio no meu coração aqui, Pai. Se o Senhor agradar disso, vai arrebentar. Quem está compreendendo? Agora vocês falam que foi Deus que falou. Não que Deus mandou. Moço, profeta Isaías, hein? Esse povo fica falando coisa que eu não falei coisa nenhuma. E eles vão ver o que vai dar para o lado dele. Quem já leu essa passagem? Não escrita dessa forma. Para com isso. Faz isso não. Não tem como eu entregar nada que eu não acredito. Continuando, olha aqui para mim por favor. Quando confiamos no Senhor e nos entregamos a Ele, entendemos que Deus está na direção da nossa vida, mesmo que não possamos ver, pois a fé nos faz acreditar que Ele existe, pois quem dele se aproxima precisa crer que nele existe, acabamos de ler, e que a recompensa, que ele recompensa aquele que o busca, acabamos de ver aí, ó. Ele recompensa os que buscam Ele, Ele recompensa aquele que realmente se entrega a Ele. Não tem como ter recompensa se não houve uma crença, uma busca, uma entrega de verdade. Eu aceitei Ele, mas os meus caminhos quem manda é eu faço do meu jeito.
Eu faço do jeito que eu quero, se der, tá bom, porque Deus sabe. Engraçado, quando não dá, quando você quer fazer a sua vontade, você fala que Deus sabe, né? Mas deixa eu falar para você que gosta disso aí, Deus também sabe das besteiras que você está fazendo. Deus não sabe, não é quando você está apertado e não dá para você vir na igreja não, viu? Não é quando o seu carro quebra, quem quebrou foi o seu carro, o ônibus continua rodando, a van continua rodando, os seus pés continuam funcionando normal, não continua não? Não, Deus sabe, tá? Então deixa eu te lembrar uma coisa, que Deus também sabe quando nós erra, tá? Você que gosta dessa palavrinha, eu detesto ela. Quando eu li lá que a primeira que falou isso foi a serpente para Eva, meu querido, eu podo muito, Deus sabe na minha vida, e quando eu falo eu ainda me arrependo e volto atrás. Deus sabe, quem tem que saber é eu, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Precisa lembrar disso para a sua carne toda hora, que Ele é onisciente. Ele sabe de todas as... Ele sabe que eu não quero ir para a igreja e inventei. Ele sabe que eu priorizo mais o emprego, a comida, eu quero dinheiro. Se está tudo bem, eu não estou nem aí com Deus. Se apertou, Deus me acode, e Ele acode. Não sei até quando. Porque o povo de Israel conseguiu provar Ele 10 vezes. Na 11ª, Ele falou, eles não entram no meu descanso. Eles não vão ter o meu descanso. Não sei quanto vai durar para mim e para você não. Eu não sei quantas vezes Ele vai te honrar. Você pode estar certo. Se algum pastor falar que não vai te honrar, mentira. Ele vai te honrar. Você pode provar a Deus. O problema não é provar a Deus, é você não acreditar no que Ele fez na sua vida. Continuando. Fé exige renúncia. A fé nos faz ver coisas com os olhos de Deus. Sendo assim, não vivemos por nós mesmos, e sim conforme a maneira que Deus quer que vivamos. Por isso Jesus nos adverte nessa passagem, Lucas 14:33, vamos lá, Lucas 14:33. Não lê não, só abre e nós vamos ler junto. Enquanto você abre. A fé nos faz ver coisas com os olhos de Deus. Sendo assim, não vivemos por nós mesmos, e sim conforme a maneira que Deus quer que vivamos. Por isso Jesus nos adverte. Você sabe o que adverte, né? Nos repreende, nos corrige, nos disciplina. Nesta passagem, achou a passagem? Não lê não, espera eu, com amor, com temor. Tenha temor ao homem de Deus que prega para você, que cuida de sua vida espiritual. Tenha respeito, por favor. Crê nas palavras que saem da minha boca através de Deus para a sua vida. Você prosperar em todas as áreas. Seja obediente. Achou aí? Lucas capítulo de número 14, verso o quê? 33, ó, advertência. Assim pois, alguns daqueles que dentre... Eu falei para vocês me esperar, não é para atrapalhar não, hein? Se for para zoar, se for para zoar, a porta da casa é a serventia da igreja. Não vou mandar você para a rua, vou nada, fica quieto aqui, amém? Não zoa não. Lucas capítulo 14, verso 33. Assim pois alguns daqueles que dentre... Não, mas todos não, vai incluir nós, pô. Ei, vamos ler alguns que aí nós sai fora. Dá certo não? Mas você está tentando fazer isso, você percebe não? Você já há muitos anos está tentando fazer isso aqui? Mas vamos lá. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a algumas coisas... Não renunciar o quê? Tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ponto final. Eu quero ser discípulo de Deus, não vai ficar só no querer. Não, você não vai renunciar tudo, não. Renunciar tudo. Olha o que é entrega. Tudo. Não é algumas coisas. Não, mas mas não tem. É tudo. Aí entra a questão, mas Deus sabe. Então tá certo. O filho não sabe não. O filho está repreendendo de forma errada. Igreja, é muito claro. Assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem tem filho, renuncia a eles. Quem tem dinheiro, graças a Deus, Deus tem te abençoado, tem prosperado. Levanta a mão, renuncia. Quem tem casa,
renuncia. Carro. Agora, claro que alguns usam dessa palavra aí para deturbar ela e dizer que você vai renunciar e colocar no altar. Não. Não adianta só você renunciar e pôr no altar. Você tem que pôr no altar aquilo que de fato você vai dar para o altar de verdade. Porque olha para você ver como é que é as coisas. Se uma pessoa ouvir essa palavra, um deturbador do dia de hoje mandar ela renunciar tudo e colocar no altar, ela coloca. Mas o altar te devolve tudo que você dá para ele. Mas por que não dá para todos? Porque alguns vai por interesse, igual o próprio pregador. No meio daqueles tem aqueles inocentes que acham que aquela palavra está vindo do próprio, e de fato suceder para o altar. Quem já deu coisa para o altar e o altar te retornou muito mais do que você imaginou? Aí. É renunciar, é dizer não, é falar não, é brigar, é não aceitar aquilo acima das coisas de Deus. É isso. É fácil demais poder falar para vocês, ó, renuncia, dá aqui no altar. Não, não dá para nada não. Tira da sua vida, tira o coração. Não é que você não vai ter mais dinheiro, mas você não vai fazer as coisas mais por dinheiro. Quem está compreendendo? E sim por causa de Deus, e sim por causa do propósito, e sim por causa da entrega que houve de verdade. Deixa eu terminar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quando agimos por fé, confiamos em Deus, e sabemos que, mesmo renunciando à nossa própria vida, em prol da vontade de Deus, Ele vai nos sustentar. Falamos agora há pouco. Renunciei a algo pela vontade de Deus, eu não perco. Eu perco quando eu retenho aquilo para a minha vida, com medo de me faltar. Não falta. Por que você tem dificuldade de entregar? Não falta na sua vida. Não falta. Lembra do jovem rico? Você viu que coisa linda que Jesus falou para aquele cara? O jovem rico precisava de dinheiro? Saúde? Ele já tinha tudo, só faltava para ele uma coisa. Mas essa coisa aí é a hora. Tem gente que se gaba muito no que tem. Se você ter tudo e lhe faltar uma coisa, essa uma coisa pode colocar sua salvação em risco. Fechando. Por isso, entregue-se a Ele através de uma atitude de fé. Agarre-se a Deus, confia nele e deixa Ele agir em seu favor. Em segundo lugar, entrega-se totalmente a Deus. Significa render-se a Ele. Render-se é deixar-se vencer por, é deixar ser dominado por, é deixar domesticar por. Isso é o dicionário, tá? Reconhecer que não pode resistir àquela situação. E olha que forte. Não criar muros de resistência, escudo de autodefesa. Entender que não pode mais operar na sua própria força. Como filho de Deus, precisamos nos render totalmente a Ele. Muitos de nós queremos servir a Deus, na verdade quase todos que estão aqui, mas não queremos deixar que Ele nos domine. Você vê que o fruto do Espírito Santo fala de domínio, mas só vem por meio dele. Os 9 frutos você não consegue sem Ele. Você é batizado com o Espírito Santo quando você tem os 9 frutos do domínio próprio. Então, para você dominar a si próprio, você tem que deixar Deus, o Espírito Santo, te dominar. Senão você não consegue, a sua carne vai fazer isso. Permite isso não. Fechando. Como filho de Deus, precisamos nos render totalmente a Ele. Muitos de nós queremos servir a Deus, mas não queremos deixar que Ele nos domine, nos governe e seja o centro de controle da nossa vontade. Devemos viver o que disse Paulo. Abre aí, Gálatas capítulo 2. Olha como nós devemos viver. Gálatas. O Helenilson está aí? Tá, né? Então a pessoa em casa está recebendo a referência também. Olha em casa para você ver, você que não tem Bíblia. Gálatas 2,19.
Gálatas 2. Achou? Olha que lindo. Porque, 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para quem? Para Deus. Estou crucificado com quem? Com Cristo. Verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, tenho na onde? Mas como assim? Se é Cristo que vive nele, como que Cristo vive na carne? Ele estava dizendo que ele vivia segundo o que o Senhor mandava e não ele queria. Ele se dominava com a lei, com a palavra, com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Aí ele disse assim, ó: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo fez o quê? Não ouvi não, fez o quê? Se entregou por mim. A maior exemplo de entrega que nós temos é o Senhor Jesus. Paulo falou: eu não faço mais as minhas vontades. Eu coloquei assim, ó: temos o costume de viver, temos o costume de vir à igreja, cantar louvores, ouvir palavras, receber oração, mas a pergunta que faço é se quando estamos na igreja, estamos realmente com Deus, a ponto de ouvir a sua voz, a voz dele, falando conosco? Eu sei que se eu permanecer aqui na carne, além de eu passar carne para vocês, eu vou começar a julgar as pessoas na carne. Mas a gente percebe, quem já pregou sabe disso, quando você está interessado na palavra e quando você não está. Quando você quer, quando você não quer. Quando você está atento, quando você não está. Quando é algo do seu interesse, quando não é. A gente percebe desprezo. A gente percebe. Você já parou para ver a sua vida, como funciona? Tudo que você tem interesse não te gera sono, não te gera cansaço. Esse que a gente transfere para o diabo está fazendo você dormir. Não é o diabo não, é a sua carne mesmo. Você está cansado, a gente está vivendo cansado, todos nós estamos vivendo cansado. Senta para ouvir, mas se aquilo não tem interesse da sua parte, onde é a sua mente? Aqui tem pessoas que não assistem televisão, a televisão que assiste ela ligar qualquer coisa. Quem aqui não tem interesse por televisão? Levanta a mão assim. Então você dorme na frente da televisão, não dorme? Não dorme ou não dorme? Quem não tem interesse por televisão, você dorme. Não, se você não dorme, você tem interesse. Deixa de ser mentiroso. Se você não dorme, você tem interesse. É questão de minutos. Só se for um filme de ação que eu gosto muito, ou coisas bíblicas, ou coisas de guerra. Eu gosto muito de filme de guerra. Não. Regalo os olhos assim, ó. Tô com sono. Agora, às vezes eu sento no sofá com a minha filha, ela assistindo alguma coisa. Ela vai e dedura eu para a mãe dela. O pai dormiu no sofá lá com ela. Porque não tem interesse. Como é que eu consigo dormir na igreja? Você não tem interesse. Não, mas o senhor está me julgando, eu tomo remédio a vida toda. Pois é, a Bíblia diz que não era para você estar tomando mais esse tanto de remédio. Há um remédio preparado para você. Não que não podemos tomar remédio, pelo amor de Deus, não inverte não. Mas tem pessoas que ela já é dependente do... Não, nós somos dependentes desse aí, ó, a raiz de Jessé. O pão vivo que desceu da onde? Esse remédio aí não tem como, você vê que eu não abro mão. Bispo, eu vou viajar, tá, viagem, mas procura uma igreja que tenha santa... Não, se você vai fazer é problema seu, igreja. O meu dever é orientar. Antigamente eu achava ruim quando você não fazia. Igreja, hoje eu não estou ligando mais. Porque eu estou vendo que alguns são da perdição. Vocês estão sentados aqui, mas alguns de vocês, daqui a pouco não está nem mais aqui.
Vocês estão com algum interesse, quer alguma coisa na vida de vocês, não vai se entregar. Portanto, se eu perguntar agora o que é que eu comecei a falar desde o começo, você não vai nem lembrar. Daqui a pouco eu vou pedir oferta, nós vamos embora para casa, participar da Santa Ceia. Se eu ficar ali na porta perguntando qual foi a palavra de hoje, qual o tema da palavra de hoje, você talvez não vai falar coisa com coisa, porque não está no seu coração, não está na sua mente, não está dentro de você. Olha lá, recepciona, pede ele para entrar. Não está dentro de você. Olha para mim, aí você vê, ó, coisa que não é do seu alçada, você não está, não. Aí depois você quer uma mudança de vida. Eu falei uma frase aqui, muitos me repreenderam nessa frase, mas eu volto a repetir ela: você tem o que você merece. Você está sofrendo? Então você pega essa palavra que eu falei por último aí e interpreta ela na sua vida. Talvez, olha para mim por favor, talvez você esteja nesse momento desligado de Deus, com a mente passeando em outro lugar. Isso nos leva a crer que Deus espera uma rendição total a Ele, e não superficial. Você deve render, inclusive aos seus pensamentos, a Deus. Olha para você ver, o último que eu vou abrir, Salmos 139. Já terminei. Salmos 100 e... Isso, 139 salmos. Show? Senhor, Tu me insondas e me conheces. O Espírito Santo já deu essa palavra para nós aqui, não já? Você vê perigo nessa palavra? Eu achei ela uma das mais perigosas. Olha para mim, por favor. Não, sonda não. Fato dele conhecer. Como é que você fala que Deus não está te honrando, não está te abençoando, sendo que Ele sabe de fato quem você é? Quando eu leio essa palavra, eu acho que Deus, eu vejo a benignidade de Deus, o quanto Deus é bom. Porque se eu fosse no lugar dele, eu não faria nada para uma pessoa como eu. Você acredita nisso? Quando eu leio essa palavra, lembra da canção que nós cantávamos? Confesso que se fosse Deus não me ouvia, se estivesse em seu lugar, negaria socorro para mim. Ainda bem que é do Senhor que eu dependo, venho meio sem querer, mas querendo, e achei a solução para mim. Bom dia, Pai, preciso falar sério com o Senhor aqui. Brinquei até de filho e me arrependi, não é assim? Mas Pai, é para essas coisas, para pedir perdão. Ele é maravilhoso. Você fica acabando com a sua mulher, falando que ela não presta, e olha que a sua mulher não sabe a metade do que passa dentro de você. Você vive esconjurando o seu marido não vale nada, é a carniça. Primeiro, você não casaria com a carniça, ele tem alguma qualidade, mas seu marido é bom demais ainda, porque não sabe o que passa dentro de você. Como é que você está por dentro? Você já se perguntou isso? Por fora está tudo bem, você está bonitinho, ou tanto você está bonito? A maioria de vocês com o carro encostado ali, ó, a vida de vocês está vocês reclamam de barriga cheia. Mas espiritualmente, como é que você está? Hoje eu coloquei
1, 2, 3, 4 pessoas aqui, ó. Há pessoas que quando ela chega na igreja, ela está assim, ó, normal. Mas o interessante é que tem pessoas que ela ainda continua assim, vazia. Ela só mudou de lugar. Aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Ei, tá, será que tá dando para ver na câmera direitinho? Ó, ei, Chiquinho, ó. Só mudou de lugar. Tá dando para ver? Obrigado. Só mudou de lugar, mas continua. Porque olha para você ver aqui. Senhor, tu me insondas e me conhece. Que isso? Por isso que a gente não consegue impressionar ele, que os outros nos impressionam, tanto com coisa boa como com coisas negativas. Tem gente que, meu Deus, fiquei impressionado. Nossa, você fazer isso? Meu Deus, não impressiona não. Porque se não houve entrega, você já está sujeito a fazer qualquer coisa. Houve entrega? Não, então você está bem. Não houve entrega, você está sujeito a receber qualquer coisa, você está vazio, hein? Não é de surpreender. O fulano, não, você está surpreendendo por besteira. Estava cheio? Não, estava vazio. Não, então vai ser ocupado por alguma coisa. Olha o ditado que nós criou. Isso aqui é a mente. Mente vazia. E não é mesmo não. Não é verdade não. A gente só pensa besteira ou não? Só besteira. Aí diz assim, ele, Senhor, tu me sonda e me conhece. Sabes quando me assento e quando me... E de longe penetra os meus... Está vendo que a entrega tem que ser até no pensamento? Você acha que entrega é só você provar para mim? Não, igreja, quando eu peço para você se entregar, não é para vocês provar nada para mim, não. Nós lemos que o fogo o provará. Você não veio no culto semana passada, é problema seu, está gravado lá, depois você assiste, se você tiver paciência. Semana passada foi falado disso aqui, ó. O que é isso? Fogo. O fogo provará as 4 pessoas que estão na igreja. A vazia, a que está, entregou um cadinho, está vendo aí? Água é a palavra, água é o quê? Ou ela mudou um tiquinho. Não mudou, ela deu uma mudadinha, graças a Deus. Tem aquele que já mudou a metade. Deixa eu ver se eu consigo segurar ele. Tem uns que mudam a metade. Muita coisa já mudou. Ela mesmo fala, graças a Deus já consegui mudar uns 50%. E outros já não tem como ficar pegando ele, senão ele vai derramar. Outro está completamente cheio. O fogo provará. O fogo vai provar todos eles. O fogo prova todos eles. Tem gente que fala, por que tem área da minha vida que não dá certo? É esse da metade aqui, ó. Olha essa experiência. Vi na internet, hein? Top demais, você deve ter visto também. Olha que forte. Isso aqui é a maioria das pessoas, ó. Deixa eu sentar fogo nele, sem dó, sem sentir. Mas olha aí que bacana. Ele não consome todo, não, ó. Que legal, pai. Ele não consome todo, não. Tem gente que a vida dela é assim dentro da igreja, que ela só se entregou assim, ó. Eu não preciso pôr fogo nesse aqui, nós somos sábios. É só fazer fumaça aqui à toa. Mas imagina esse mesmo fogo que vai provar nesse aqui. Nesse aqui ainda vai sobrar um pouquinho. Agora, vamos pelejar para queimar esse aqui? Deixa eu mudar de lado. Eu deve ter trocado de isqueiro, né? Eu estou colocando fogo no copo? Mas por que não queima? Tem gente que está preocupada com o fogo. Não, o fogo vai passar em todo mundo. O problema é se você não estiver completamente cheio. As igrejas estão querendo que você entenda que quem está cheio não passa o fogo. Mentira, vai passar da mesma forma. A diferença é que ele não se queima.
Não consome, não. Seu casamento está assim dentro da igreja. Sua vida financeira está assim dentro da igreja. Ou se não tiver assim, ó. Não vou nem falar vazia, não. Esse pouquinho aqui. Mas quando o fogo começar a vir, ele vai destruir muitas coisas. Você vai reclamar com quem? É Deus que é o culpado? É igual eu falo para você, você pode sair da igreja, não tem problema sair de igreja. Mas você vai sair da igreja por quê? Não tem palavra? O que está acontecendo na vida de vocês não é exatamente uma semana, 15 dias, 30 dias antes, o Senhor não te avisa, não? Avisa não, né? Você está sendo pego de surpresa, não está? Não, tá, gente, não dá não? Nós fica cantando aqui a reunião toda, ué. Nós só sabe cantar, ué. Não, igreja. Nós preocupa em você se entregar por completo. Vira e mexe, vocês vão me procurar por causa de alguma área da vida de vocês que está se queimando. Aí vocês vão virar e vai falar assim, ora por mim, mas será que é oração? Será que o que fez esse copo aqui não se queimar foi oração, igreja? Ó, tem nada que queima ele, ó. Não pega fogo de jeito por causa do que está dentro. Deixa eu te fazer uma pergunta, não estou humilhando você não, mas o que está dentro de vocês, igreja?